Então, uma das características das reclamações trabalhistas é ser de múltiplos pedidos, sabe? Vocês vão ter exames de ordem que vão ter lá 10 pedidos trabalhistas. E aí, aquela história de contar os fatos pode te tirar da prova, sabe? Como a gente está acostumado nas peças cíveis, né? Dos fatos, na penal também, dos fatos, do direito, do pedido. Na trabalhista, se você fizer dessa forma, você perde a prova. Por quê? Porque são problemas muito extensos. E se você for resumi-los, todos você já vai perder uma, duas folhas de prova. Aí depois você encaixar tudo na causa de pedir. Não sobra, acaba não sobrando a última página para fazer os pedidos. Então, os macetes que eu dou, tanto para a vida profissional, como, já vou mostrar um modelo aqui, né, que eu uso no escritório, é você contar os fatos intitulando-os. Tá? Então, da jornada de trabalho, para cima, horas extras. Você já conta, a jornada do trabalhador era das 8 às 19, com 30 minutos de intervalo. Ponto, na mesma linha. Portanto, faz jus às horas extraordinárias previstas no artigo 7º da Constituição, inciso 16 e 59 da CLT, com os devidos reflexos. Pronto, acabou. Isso vai dar 5 linhas no máximo. Você já vai partir, pula uma linha e parte para o outro. Do adicional de periculosidade. Conta o fato numa linha, duas, e já coloca, já encaixa o direito. Quando vocês terminarem todos esses tópicos, aí já vai para o pedido. Então, é um pouquinho diferente a sistemática da reclamação trabalhista para as outras peças, tá? Na prática, muda, professora? Muda, muda não é a mesma coisa do exame de ordem. A mesma recomendação, e geralmente, se vocês tiverem ido e passado no exame trabalhista, vocês estão prontos para começar a atuar na área trabalhista. Porque não é bolinho o exame de ordem trabalhista, né? Ele tem esses detalhes e tal. E na prática é a mesma coisa. Se você falar demais para o juiz, ele não vai ler sua petição. Então, está totalmente fora de moda o juridiquês e colocar muita jurisprudência, ações, petições enormes. A CLT usa o termo breve exposição dos fatos. Então, é breve mesmo, tá? Bom. Doutora, Pois não. eu peguei uma petição hoje para contrarrazoar e a petição inicial tinha 60 páginas. Nossa, que absurdo. É advogado civilista, não é possível. É de outra área. Ou penalista. É um absurdo isso, Kathleen. Um absurdo. Tá? Era trabalhista. A que... petição era trabalhista. Nossa, absurdo você me falar isso. 60 páginas, gente. Que juiz que vai ler? Não lê. Hoje vocês sabem, o juiz tem 5 assessores, mais tantos estagiários. Eles já não dão conta das pequenas, quando vem sucinto, quando você é objetivo. Imagine ações assim. É como se você estivesse tirando uma chacota do judiciário, sabe? Eu acho uma falta de desrespeito, uma falta de respeito, né? É um desrespeito aos juízes, sabe? Você não ter poder de síntese. E aqui eu não me espanto, Kathleen, porque aqui em Londrina tem muito advogado assim. Infelizmente, a gente tem muito advogado assim. Certamente fez OAB em outra área, não fez em trabalho, não sei como que
como que está atuando, vai sofrer represálias uma hora ou outra de algum juiz, tá? Ai, como eu queria estar em Triste é tudo, que o né? juiz não precisa ler, né? O assessor lê e tal, mas eu preciso. Então isso é triste. Pois é, você que. Boa sorte aí nas suas contratações. É contra minuto ou é contestação que você está fazendo? Contestação. Então, daí o juiz indeferiu a liminar, e daí, não sei se não é uma contra-razão, assim, é Não, uma uma contestação. manifestação. Você deve estar contestando. Não, já teve a contestação. Ah, já teve? Ah, então. Ah, Não é o seu escritório que fez essas 60 páginas. não, 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 Ah, não. Eu tá. tô trabalhando na autarquia municipal, na parte jurídica. Ah, entendi. Não, deve ser alguma manifestação lá para frente, então. Sim, eu Bom, acho que é alguma manifestação confundi. uhum. Ah, pode acontecer de ter razões finais que não sejam feitas na audiência, e ter o juiz dado alegações pormenoriais, né? Isso é raro, mas pode acontecer. Depois eu vou trazer um esquema para vocês, queridos. É que a semana que vem eu acho que já é prova, não é? Semana que vem já é semana de provas. Vocês sabem? Salvo engano, na outra. Na Não outra? semana que vem, na outra. Ah, tá. Então, ótimo. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês um esqueminha. Eu faço um esquema, tá? De todo o curso do processo trabalhista, né? É um esquema que eu faço à mão mesmo. Com uma espécie de um diagrama, onde eu mostro certinho para vocês esse caminho, né, processual. Bom, então a gente teve a autotutela, a autocomposição, que foi o caminho do processo. O termo reclamação trabalhista, tá, gente? Esse termo reclamação trabalhista é derivado da origem da JT, né? Por quê? Porque vocês sabem que só tivemos uma justiça efetiva, como a gente tem agora, pertencente à União, né? Uma justiça federal do trabalho, a partir da CF de 46. Antes disso, que é a data da CLT, né? Do decreto, o decreto, vou pegar aqui, 5.452 de 43, o decreto de Getúlio é de 43. Então, a Justiça do Trabalho, nesse período, ela era, ao mesmo tempo, o Ministério do Trabalho, né? Tem gente que pensa nisso até hoje, que é assim até hoje. Né? Meus pais mesmo, que são bem idosos, né? Meu pai já tem 84 anos, ele não entende direito que tem uma Justiça do Trabalho separada, porque tinha essa característica de ser uma reclamação no Ministério do Trabalho. Não havia ainda poder judiciário trabalhista, certo? Demonstrando também, isso demonstra, tá, gente? E esse termo é tão forte e prevaleceu, tá? Um outro termo parecido que vocês vão escutar muito, reclamatória, tá? Não está na CLT, mas é um linguajar de advogado trabalhista, que já pegou, assim como os protestos, é reclamação ou reclamatória. Isso demonstra a simplicidade do processo do trabalho, tá? Por isso que ele é gostoso de atuar, porque é um processo mais simples, mais célere. Como eu falei para vocês, a CLT coloca como um dos requisitos breve exposição dos fatos. Então, isso não pode uma petição ter tudo isso de páginas, porque se tem, o advogado não atendeu a breve exposição dos fatos, trouxe jurisprudência, doutrina, que não é o objetivo da reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, na verdade, você tem que contar os fatos e colocar lá o artigo de lei, né? Claro que vocês vão fazer um exame de ordem,
precisa colocar o artigo de lei, mas vamos pensar na prática que um advogado só conte os fatos e faça os pedidos. Tá valendo, tá? O juiz vai aplicar o direito. Então, na verdade, foi esse o intuito do termo reclamação trabalhista ou reclamatória. A jurisdição é inerte e não pode ativar-se sem provocação, de modo que cabe ao titular da pretensão invocar a função jurisdicional, a fim de que esta atue diante de um caso concreto. Um dos grandes defeitos da Justiça do Trabalho, que eu já falei isso, já comentei isso aqui nas aulas, é a gente não ter um juizado, tá? de causas trabalhistas. Um juizado, assim como a semelhança da Lei 9.099 de 95, a Lei da Justiça Federal, que criou os juizados federais, os juizados previdenciários. Isso, com certeza, tornaria a Justiça do Trabalho não tão morosa como está sendo hoje. Porque o que acontece? A gente só tem ritos diferentes, mas tudo entra ali no PJE, não entra num juizado. Então, se a ação tiver, sei lá, R$2.000 de aviso prévio para receber, você vai protocolar da mesma forma, ela segue a mesma fila. Tá? Então, assim, é complicado isso. Eu acho que passou da hora de nós, né, não termos um juizado. Tá? Acho que desafogaria muito a Justiça do Trabalho. A ação, portanto, é o direito de provocar a atividade jurisdicional, né? Então a jurisdição precisa ser provocada, lembrando do 765 da CLT, que são superpoderes do juiz do trabalho, né? Ele pode determinar quaisquer atos ou diligências que se façam necessários ao deslinde do feito, desde que provocado. Então, esse aqui, o exercício da provocação da atividade jurisdicional, nada mais é do que o princípio do dispositivo, né? Lá no comecinho do CPC. Diversas teorias tentaram definir o direito de ação. Algumas os definem como poder, em razão da inexistência de conflitos de interesse entre autor e Estado, com que não se poderia falar em um direito subjetivo, mas somente em poder. A ação, pois, caracterizaria-se como uma situação jurídica de que desfruta o autor perante o Estado, seja ela um direito público subjetivo ou um poder. Nessa concepção, a ação é dirigida apenas contra o Estado, sendo um direito de natureza pública, que tem por conteúdo o exercício da jurisdição. A ação tem natureza constitucional. A garantia constitucional da ação tem como objeto o direito a um processo, que é o devido processo legal. Então, gente, por isso que são proibidas aquelas listas negras que o Ministério Público do Trabalho sempre fica de olho, fica à caça. E são aquelas listas de empresas que rodam, né? Ai, fulano é demandista. Então, assim, já aconteceu isso aqui no Paraná, de determinadas empresas terem listas de trabalhadores que ingressam com ações trabalhistas. E o Ministério Público autuou, multou, tá, essas empresas, mas vez ou outra a gente escuta falar disso. Como a ação é um direito constitucional, então é totalmente proibido falar mal do empregado porque ele é demandista, né? Essa expressão que eles usam. É um demandista, esse cara é o filho da puta, só me leva no pau. Esse tipo de coisa. Né? Vocês sabem que as empresas falam isso. Então, assim, advogar para o trabalhador, eu tô com um minutinho, tá? A gente já volta. Advogar para o trabalhador tem essas coisas, sabe? Esses estigmas. Até eu estava assistindo uma live esses dias de compliance
e eu gosto muito dela, Rafaela Sionek. E ela estava dizendo exatamente isso. Se o cara se queima, o recém-formado, tá? Se ele começa a pegar ações de trabalhador, ele se queima para atender empresas, ela entende que não, né? Que na verdade você tem que deixar bem claro para a empresa, né? Que você tinha um viés que estava, né? Que você atende alguns trabalhadores, mas que agora você está pegando empresa. Por quê? Porque essa questão é bem delicada mesmo, sabe? Se você adquire uma fama